vamos falar mais um pouco de estatística básica, vamos falar das medidas de tendência central. Quando eu falo de medida de tendência central, é quando eu estou estudando vários dados, por exemplo, as frequências de ocorrer um determinado evento, tá bom? Uma série de informações, normalmente numérica, uma série de acontecimentos, e eu vou estudar o comportamento dele. Às vezes são muitas informações para eu estudar isoladamente cada uma, então eu tenho que ter um parâmetro para avaliar ele como um todo. Esses parâmetros são o que nós chamamos de medidas de tendência central. Por que tendência central? Porque são as medidas que eu uso para representar como um todo. Se eu fosse escolher um elemento dali que representasse o todo, seria aquele valor, ou seja, ele está algo pelo centro, algo que seja a média de tudo, algo que represente de forma coerente todo o conjunto, tá bom? E eu tenho alguns tipos de medida central. A primeira e a mais conhecida dela é a média aritmética, que é somar os valores e dividir pela quantidade. Por exemplo, qual a média aritmética entre 6 e 8? Eu pego 6 mais 8, somo, dá 14. Tem quantos elementos que eu estou estudando? Apenas o 2, o 6 e o 8. Então eu vou dividir por 2. 6 mais 8 dá 14, dividido por 2, 7. Se eu estivesse estudando 10 informações, somaria os 10 valores e dividiria por 10. Isso é média aritmética. Outra unidade que a gente pode estar levando em conta é a média ponderada. Como o nome sugere, ela pondera algumas coisas. Essa ponderação se refere que algumas informações têm pesos, importâncias, relevâncias diferentes. Por exemplo, um aluno faz 3 provas. Aí o professor pega e diz que elas não têm a mesma importância. Uma prova era de um assunto mais difícil, então ia valer mais ponto. Outra prova era mediana e tinha uma que era muito fácil. Aí a primeira ele disse que a pontuação é proporcional a 1. A segunda ele disse que a pontuação é proporcional a 2. E a terceira ele disse que é proporcional a 3, de acordo com o grau de dificuldade. Quando eu for pegar a média do aluno, eu não vou somar só as 3 notas e dividir por 3. Eu vou pegar a primeira prova, já que ela é proporcional a 1, pego a nota e multiplico por 1. Pego a segunda nota, já que é proporcional a 2, pego a nota e multiplico por 3. Pego a terceira nota, eu pego a primeira nota, vamos lá. Eu pego a primeira nota e multiplico por 1, pois o peso dela é 1. Pego a segunda nota e multiplico por 2, pois a importância dela é 2. Pego a terceira nota e multiplico por 3, pois a importância dela é 3. Somo todos esses valores e no final divido pela soma das importâncias, a soma dos pesos, que no caso seria 1 mais 2 mais 3. Isso é média ponderada. É uma divisão em que no numerador tem a multiplicação de cada valor pelo seu respectivo peso, somado com o outro valor multiplicado pelo seu peso, mais o outro valor multiplicado pelo seu peso. E no denominador dessa fração tem apenas a soma dos pesos, a soma das importâncias. Tá bom? Outra unidade de medida de tendência central são as modas e as medianas. A moda, como o nome sugere, é que nem o que é algo que está na moda, é algo que aparece muito, é algo que é muito usual. Então, quando você vê os valores, moda é aquele valor que tem repetições. Se eu tenho um valor, uma sequência de números que não tem nenhuma repetição, eu digo que ele é amodal, não tem moda. Se eu tenho um valor que aparece 2 vezes, eu digo que aquele ali vai ser a moda, porque ele é um valor que se destacou. Se ele aparece 3 vezes, se ele aparece 4, se ele aparece várias vezes, ele é um valor que aparece mais do que os outros. Em uma sequência pode ocorrer de ter 2 valores que se repetem a mesma quantidade de vezes. Eles se destacam dos outros, mas nenhum se destaca um do outro. Então, nesse caso, eu digo que a sequência tem 2 modas, e nós chamamos isso de bimodal. Bi de 2 e modal, que é a moda. Se em vez disso fossem 3 valores, seria trimodal, tá certo? Outro valor é a mediana. Mediana é eu pegar a sequência de valores, sequência de informações, colocar elas em ordem crescente ou decrescente, ordenar elas e depois pegar o valor que fica bem no meio. Caso seja uma quantidade par que não tem um valor que fique no meio, que se destaque, nós pegamos os 2 valores centrais e tiramos a média aritmética deles, tá bom?
Essas são as principais medidas de tendência central, tá bom? Ok? Fechou?